sejam muito bem-vindos ao podcast do Mercomax Diagnósticos. Eu sou Gisele Dalcortivo e hoje vamos trazer um tema que está diretamente vinculado à qualidade, eficiência laboratorial e também à segurança do paciente, que é a automação em processos laboratoriais. Quando a gente fala em processos de automação no laboratório, muita gente vincula a automatizar máquinas e tecnologias propriamente no exame. A gente fala muito além disso. Falamos em agilidade, eficiência, mitigar riscos na operação e, claro, vinculado a esse processo todo, a redução de custos também e a sustentabilidade de negócio. E para falarmos sobre esse tema, trago comigo aqui o Jean e o Alan, que são os nossos analistas de TI no Mercomax e são os responsáveis por desenvolver alguns projetos na área, e a Carol, que é a nossa analista de parametrização e também desenvolveu toda a parte de parametrização de sistemas e o DeltaCheck. Sejam muito bem-vindos. E para começarmos pelo conceito do que é automação em laboratório, eu queria que vocês trouxessem, dentro de um laboratório de apoio como o Mercomax, do que exatamente estamos falando quando a gente vincula a automação e os processos laboratoriais. Não apenas ali no dia a dia, né, na liberação de exames, mas um processo como um todo. É a tecnologia integrada a toda a nossa operação laboratorial. Quando a gente fala tecnologia, não estamos falando somente, né, do parque tecnológico, da execução em si dos exames, mas de todo o nosso processo, desde aí a logística, onde nós fazemos o rastreamento das nossas amostras, o acompanhamento da temperatura, a triagem, então temos aí um processo automatizado também para a triagem das amostras, a parte de análise dos exames, onde contamos aí com liberação automática, com DeltaCheck. Então é com esses algoritmos que padronizam essa liberação e também a integração entre os sistemas que vemos aí, que é uma parte essencial aí nesse processo, visto que somos um laboratório de apoio. Eu estou olhando de fora, né, na visão macro de gestão. Sim. E hoje, no Mercomax, com 4 anos de história, eu vejo que os processos de automação a gente tem explorado cada vez mais, né? E hoje ele é essencial para o nosso dia a dia na rotina. O que nos traz essa questão de trazer mais confiabilidade e segurança, né? O porquê que hoje já está intrínseco, né? Concordam comigo na nossa rotina hoje? Então, o que torna isso mais confiante e passa credibilidade na segurança do paciente? Perfeito. Hoje, quando a gente fala sobre automatizar um processo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir esse processo. Porque quando a gente automatiza alguma coisa, se ele não estiver bem estruturado, bem definido, tudo mais, a gente vai automatizar o erro. Então, a gente precisa garantir que todo aquele processo seja extremamente funcional. Aí sim a gente consegue dar uma definição, um encaminhamento dele para ele poder rodar de forma automática, sem uma influência humana para ele ser executado do início ao fim, sem nenhum erro. E olhando para a nossa rotina, né, Gi, até puxando o gancho aí na tua explicação, olhando para a nossa rotina, fazendo um deparo, o que mudou? Um antes e depois, né? E até fazendo um vínculo, né? Nós pensamos assim que automatizar processos, a gente sempre correlaciona com processos caros, né? E que não, um laboratório grande pode fazer, um pequeno também tem condições de fazer essas modificações, essas melhorias na rotina. Então, assim, só trazendo de uma forma macro para o pessoal, né? Sim. Um antes e depois, fazendo um deparo, né? A gente vai ter vários casos de automatização de processo. Então, a gente vai ter desde o caso da liberação automática, que hoje o laboratório tem 80% da liberação dos exames feitos totalmente automatizado, sem influência humana. E a gente vai ter também a automatização de processos, por exemplo, na parte da TI, onde quando algum problema acontece, a gente tem um monitoramento, ele gera um alerta. Esse alerta ele vai analisar o acontecimento e vai disparar uma série de gatilhos para aquilo. Por exemplo, hoje a gente vai ter um erro de espaço em disco num servidor que está chegando próximo dos 80%. Então isso gera um alerta para a gente no nosso monitoramento. Esse espaço em disco, se ele chegar a 100%, a gente tem uma parada no serviço, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então vai abrir um chamado automaticamente para a TI, falando, olha, existe um possível problema que está se encaminhando para acontecer. Consequentemente,
e vai existir uma rotina que vai ser ativada de forma automática para fazer a limpeza desse espaço nisso. E quando isso acontecer, esse chamado ele é fechado e sinalizado. A rotina aconteceu, tudo certo, nenhum problema. Caso essa rotina venha a falhar, acontecer, novamente acontece a abertura de um novo chamado, até uma atualização desse mesmo, falando, o espaço chegou em 90%, deu uma atenção. Aí a gente pode estar entrando com um processo humano para garantir que não chegue ao 100% e não cause a parada do serviço. Jean, esse exemplo que você trouxe está vinculado diretamente ao setor de TI, né? Mas a gente sabe que no laboratório existem vários setores, né? Então vai desde da triagem, a área técnica, os setores administrativos, tem setores críticos no administrativo. Então hoje, para a realidade de laboratório, em quais setores é assertivo? Conseguimos explorar essas automações dos processos para nos trazer maior eficiência? No geral, o que vocês veem, né? Do que é possível se fazer, né? No dia a dia aí de laboratório. Tem muitos processos que eles são manuais, que pega muito tempo dos analistas. Então, a gente procura automatizar esses processos para eles terem mais tempo de análise, mais tempo de qualidade com aquela amostra ou com aquele paciente. Então, a gente acaba atraindo recursos para isso. Como, por exemplo, a gente tem uma automação para qualidade, onde que a gente extrai um relatório da Shift e com esse relatório a gente pega e faz toda uma análise em cima de todos os analitos e todos os lotes de qualidade. Com isso, a gente dá mais tempo para o analista analisar realmente, colocar em prática todo aquele estudo, uma pesquisa que ele precisa fazer em cima de cada caso. É bacana, Alan, que tu trouxe. Eu acho que a gente pode até compartilhar o nosso caso aqui, né, de sucesso, onde o Alan mesmo desceu nas áreas, mapeou os processos, né, então 100% do laboratório. Do que se pode automatizar? Eu acho que isso, né, eu acho que a gestão também fazer isso, né, proporcionar isso para o time, que eles possam, é momento de criar e explorar, né, então que eles possam ir nas áreas e ver as possibilidades de automação, né? Eu acho que isso é importante também para ter engajamento, né? E do ponto de vista técnico, quais ganhos que vocês destacariam, assim, entre esses outros que vocês trouxeram, né? Porque eu falei ali no início, até na apresentação, da questão de custos, né? Então, a gente sempre olha para o custo, né? Quando vocês trazem uma proposta de automação, a gente... Enquanto gestão, a gente está sempre olhando para o custo. Tá, mas quanto vai custar isso? E o benefício desse processo todo? Então, é essa linha também que a gente precisamos visualizar, que é o quanto vai ser investido e qual o ganho final. Vocês conseguem trazer isso e traçar isso para o time? Em relação a esse processo que eu mencionei da qualidade, o custo dele, entre aspas, foi zero, porque era uma tecnologia que a gente já tinha, porque a maioria do processo, a gente utilizou Python para fazer. Então, o que é Python? Python é uma linguagem de programação, então ele traduz a linguagem do computador para a linguagem humana. E Python é uma dessas linguagens que fazem isso. Então, com o uso dele e algumas outras ferramentas, todo o processo de automatização, por exemplo, a gente precisa ligar a TV. A pessoa não precisa pegar o controle e apertar o botão. A gente tem um robozinho que faz isso. Então, esse script roda. Então, ao invés do analista sentar e puxar o relatório, esse robozinho vai lá e puxa o relatório para ele. Então, o analista não perde o tempo dele esperando baixar o relatório, abrir, formatar em Excel e tudo mais. Ele já recebe pronto. Então, é muito disso que a gente tenta automatizar. Porque esse tipo de automatização é praticamente sem custo. Aí, dependendo do que vai mais na hora do analista, que está ali na hora. Exatamente. A gente ganha muito mais em tempo do que realmente em dinheiro. Aí a qualidade do serviço ali, né? Do tempo que o analista tem para se dedicar a outras tarefas e não ficar desenvolvendo esses processos manuais. Exatamente. Né? Eu sei que a gente conversou num período aí sobre a biologia molecular e genética, né? Que é um setor totalmente manual. E o que o time conseguiria explorar dentro da área da biomol e genética? Qual que seria o maior custo-benefício? Eu acho que sim, foi o maior custo-benefício nosso que a gente conseguiu alcançar, né? Olhando para um setor, é um setor fechado, é um setor
com maior criticidade na operação e muito manual. A doutora Maristela mesmo traz isso para nós, né? E vocês conseguem trazer, exemplificar qual que foi o benefício para esse setor especificamente? Falando em setores, hoje nós temos automatização em praticamente todos os setores e não só da área técnica, né? Desde a logística, a triagem, o pós-analítico, o administrativo também. Mas falando especificamente da área técnica, o que nós vemos de maior impacto hoje? Então, setores que possuem uma alta volumetria de exames, como por exemplo aí o setor de imunormônios, que hoje é o nosso setor campeão em volume de exames, e também exames aí, setores que possuem exames de alta complexidade, como, por exemplo, a imunologia especial e a biologia molecular e genética. Por quê? Porque são setores que possuem processos mais manuais e, consequentemente, mais críticos e que demandam mais do analista. Então, um exemplo aí da automatização no setor de imunormônios, que é o nosso setor de maior volumetria de exames, é a parametrização de exames. Então, através aí dos nossos algoritmos de liberação automática e delta-check, nós conseguimos hoje colocar inúmeras barreiras para a padronização dessa liberação. Então, independente do operador, a liberação ela é padronizada e conta com algoritmos de delta-check que faz aí a verificação de resultados entre indivíduos. Então, vai comparar os resultados aí, por exemplo, o Alan fez exame hoje, mês que vem, daqui a um ano, ele vai estar comparando os resultados do Alan para garantir que esse resultado é fidedigno, para a gente evitar aí uma troca de amostra. Além disso, nós conseguimos incluir outras regras de automatização. Então, por exemplo, quando o nosso paciente ele tem um resultado crítico, dispara automaticamente para o nosso laboratório apoiado uma notificação referente àquele resultado crítico, esse alerta, né? Assim como de notificação compulsória, assim como uma remarcação de prazo de promessa, assim como também uma recoleta. Então, tudo isso faz aí com que a gente consiga automatizar esses processos, tanto para padronizar a liberação dos exames, quanto também para melhorar a comunicação, né? Ter uma comunicação mais fluida e ágil com os nossos laboratórios apoiados, que são os nossos clientes, e, consequentemente, com os pacientes deles, né? E trazendo aí também como curiosidade, nesse setor de imunormônios, que contamos aí com a maior volumetria, como eu citei, hoje, no mês de abril de 2026, nós tivemos 86% de liberação automática. Então, seguindo aí todos os nossos critérios, o nosso setor de maior volumetria é também o setor que possui a maior liberação automática. Carol, e aí uma curiosidade, pergunta bem de leiga, tá? Essas regras todas, elas existem na literatura, são criadas e validadas internamente pelo time? Como que funciona? Elas existem na literatura, elas são aprovadas aí pela PALC, né, o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, que é o que nós temos hoje, né, temos o selo PALC, então nós precisamos seguir aí todas as regras da literatura. Então, é auditado isso? É auditado, inclusive também elas fazem parte do nosso LIS, né, do nosso sistema de informação laboratorial e que ele está de acordo aí com a PALC. E nós fazemos aí todo um processo de validação dessas regras. Então, também existem lá regras para correlacionar exames. Então, vou citar um exemplo aí bem básico. Nós correlacionamos aqui a nossa TGO com a TGP, então a gente jamais vai liberar, embora existam situações pertinentes, a gente jamais vai liberar uma alterada automaticamente ou uma normal automaticamente se a outra estiver alterada. Nós barramos esse tipo de resultado para que o nosso analista faça a verificação. Assim como o nosso cálculo delta-check, ele é um algoritmo baseado em literatura, é o cálculo do RCV. Então, fazemos esse cálculo também, incluímos dentro do nosso sistema junto com as nossas regras para trazer toda a segurança. Após a inclusão dessas regras, nós fazemos aí a validação, tanto incluindo resultados normais, quanto também resultados alterados, para a gente garantir aí que os nossos resultados estão fidedignos e garantir a segurança do paciente. Ok. E toda essa automação, ela precisa de sistemas que conversem entre si, ok? Como que a TI garante essa integração da informação, do dado, do sistema, né? Como que é feito isso? Tá. Primeiro a gente vai se basear na segurança da informação. Então a gente vai pegar os 3 pilares da segurança da informação, que são confiabilidade, disponibilidade e integridade. A confiabilidade é exatamente isso. Eu preciso garantir que o resultado que saia lá do equipamento que ele gerou e que chegar no LIS, ele seja exatamente o mesmo sem nenhuma alteração. Isso quem hoje nos permite é o nosso LIS.
Então, ele que vai cuidar dessa parte da comunicação e a gente vai ter um registro do log bruto da informação que saiu do equipamento. Então, isso nos garante que o que sai de um chega no outro exatamente igual. E isso já está vinculado à rastreabilidade também, né, Jean? Como que a gente garante esse processo hoje aqui? E aí, essa parte da rastreabilidade, a gente vai ter com a disponibilidade do serviço. Então, tudo que eu faço hoje na parte de TI, eu tenho que manter ele disponível. Então, eu tenho que garantir que o serviço vai estar funcional para que quando o usuário for lá utilizar ou a comunicação da interface ou solicitar um pedido ou um resultado e tudo mais, esteja funcionando. Como que a gente garante isso? Isso vai fazer parte do nosso monitoramento de infraestrutura de TI. Então, a gente tem monitoramento em tempo real de todos os equipamentos dentro do laboratório, onde a gente sabe exatamente como está a saúde dessa comunicação. Caso ocorra uma oscilação, a gente tem um painel que nos apresenta essa informação em tempo real. Então, hoje está trazendo que o cliente não precisa nos avisar. Hoje a gente consegue fazer todo esse monitoramento dentro da nossa TI junto com vocês. Sim, tanto externo quanto interno. Isso. E depois a gente tem a integridade, que é garantir que tudo aquilo que foi utilizado, ele esteja íntegro, ele seja válido, ele não foi alterado. Ele muito parecido com a parte da confiabilidade, mas dizer que aquele arquivo, aquela informação, ela é íntegra. O dado que um paciente me trouxe lá paciente não, né? Um apoiado cadastrou no nosso apoio, tanto via portal quanto a integração, ele seja exatamente aquilo que ele mandou para mim, eu recebi aqui, e o que vai ser enviado para os equipamentos vai ser exatamente a mesma coisa. Então, o que vai garantir isso para a gente? Hoje é o log da comunicação entre o LIS do apoiado e o nosso LIS. Depois, o log de comunicação do nosso LIS com o equipamento. E depois, o log de comunicação da comunicação inversa, que é do equipamento com o nosso LIS. E por último, a devolução desse resultado para o nosso apoiado. Então aí a gente consegue manter os 3 pilares da segurança da informação. Esses 3 pilares de segurança da informação também vinculam a nossa estratégia, né? Então, até para a gente conseguir mensurar isso, ter uma visão de mercado e uma visão de estratégia, essa automação, vocês conseguem dizer que indicadores de desempenho melhorou aqui internamente? Onde promoveu mais agilidade, né? Conforme eu mencionei lá antes, eu falei sobre os benefícios da automação, né? Um deles é a agilidade. Como que a gente consegue acompanhar isso hoje? O que nós vemos, né? Que a cadeia produtiva do laboratório é como se fosse aí, eu falo que os indicadores são as engrenagens, né? Que formam uma máquina. Então, todos os indicadores, eles acabam estando interligados. Um grande exemplo aí, qual um dos principais indicadores de laboratório? É o TAT. Então, no momento que a gente reduz o TAT, através desses processos automatizados, automaticamente a gente reduz os atrasos, que é outro indicador importante. No momento que a gente reduz os erros operacionais, que é outro fator importante aí, que é uma consequência dos processos automatizados e da padronização da liberação, a gente reduz, consequentemente, remarcação, a gente reduz retificação de laudo. E tudo isso resulta num cliente mais satisfeito, aumenta o NPS. Então, aí, quantos indicadores a gente vê, o quanto eles estão interligados, né? A partir do momento que o meu cliente está mais satisfeito, ele vai migrar mais exames para o Mercomax, vai impactar, vendemos mais, impacta aí nos nossos indicadores, tanto de produção quanto também de custo, né? Então, esses indicadores, eles estão todos interligados e a automação acaba refletindo positivamente em todos eles. Sim. E a gente sabe que toda mudança dentro de um time, de uma equipe, traz um pouco de segurança, né? Isso é normal. Nesse processo de automatização, né? Como que a equipe recebeu isso? Porque gera também aquela insegurança, né? Está automatizando o processo, vou perder minha posição, vou perder meu lugar aqui. A equipe recebeu bem? Como que foi essa experiência para vocês aqui no Mercomax? Muita gente agradece, inclusive, a automatização. Já vieram com uma virada de chave diferente nela, né? Como hoje em dia a IA está muito presente, o pessoal já está com a mente mais aberta para isso. Então, dependendo do setor ou do que a gente consegue auxiliar eles até agradecem.
Tava Como complicado. vende, né? Como vende a ideia lá na ponta para o colaborador. Exatamente. Estava complicado. Olha, igual eu falei das planilhas, eu não aguento mais sentar aqui, olhar e ficar olhando, sendo que eu poderia estar fazendo tal coisa ou tocando um projeto diferente, por exemplo. A Carol também pode falar bastante sobre isso na questão da automatização, da liberação automática. Tem os dois lados. Tem gente que, não sei o que, é ruim, não sei o que. Quando viu o outro setor funcionando, não, eu quero também. Porque já aconteceu um caso assim. Então, aqui dentro do Micromax, a gente está muito aberto a isso, essa automatização. Porque todo mundo tem ciência do que está acontecendo, de como o mundo está girando, e que só vai trazer benefício para todo mundo. Que acho que tudo que é novo gera um pouco de resistência, né? Até as pessoas conhecerem. Toda mudança de processo gera um pouco de resistência. Mas quando vê funcionando em outras áreas, às vezes que são um pouco mais abertas, então como a gente comentou em algumas áreas, olha, se antes vocês tinham que olhar para 100 exames de 100 pacientes, e que a grande parte seria normal, vocês vão agora olhar para 14, 15 exames. Vocês vão ter mais tempo de qualidade. Então aí essa disseminação positiva ocorre e as pessoas vão criando Eu acho que é a cultura, né? A cultura da inovação, a cultura de automatizar os processos, isso faz parte do DNA também em Micromax. Sim. Até complementando a pergunta, né? Na verdade, a resposta, a gente teve um case que foi a questão dos termômetros, né, automatizados, e que a gente implantou ali no setor da TI, porque anteriormente a gente precisava... Esse foi o primeiro, né? Isso foi uma... Exatamente. A gente precisava estar constantemente indo no CPD, ali onde fica localizado o servidor, acompanhar a temperatura para ver se estava tudo certo, se teve algum problema ou não, e anotar isso numa planilha, num sistema, e isso era diariamente um trabalho totalmente manual. A equipe ali desenvolveu... Buscamos no mercado, né, já uma solução custosa. Exatamente, né? buscamos primeiros, né, algo bem fora da realidade, ou custo. Vimos que não seria possível a aquisição desse tipo de serviço e a equipe acabou achando uma solução de desenvolvimento interno. Então, a gente pegou ali um ambiente, construímos um ambiente de teste dele, validamos a coleta da temperatura, depois conseguimos integrar a coleta dessa temperatura diretamente com o sistema. Então, hoje o que vai acontecer automaticamente o sistema vai lá, de tempos em tempos vai mandar a sala do CPD está a 24 graus, a 22 graus, 18 graus, e essa informação vai ficar registrada dentro do nosso sistema de gestão da qualidade, tudo em tempo real. E quando o setor acabou vendo isso, ele quis reproduzir exatamente para o laboratório inteiro. Então, hoje é um projeto de transformar todo o ambiente do laboratório com a temperatura monitorada, e depois a gente botar alertas com desvio de temperatura, a comunicação em tempo real. Então, o pessoal viu uma automatização, gostou e quis isso para o resto do laboratório, como a Alan até comentou ali. Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim. Para encerrar, em nome do time, quero pedir para a Carol trazer aí uma mensagem final do que a automação contribui para a missão do Micromax. Então, eu acho aí que a missão da automatização de processos é principalmente aí para a gente transformar a tecnologia em confiança diagnóstica. E eu acho que é importante também a gente desmistificar aí que todo mundo sempre acha que a automatização sempre vai ser um projeto caro, que sempre vai trazer alto custo, e pelo contrário, às vezes a automatização reduz os custos dentro de um laboratório. Obrigada, Carol. Obrigada, Jean, Alan, pela participação e contribuição. E para você que nos acompanhou até aqui, continue assistindo os episódios do podcast do Micromax e a nossa página no Max Mais.